Obrigada. Ok, boa noite, Lucinéia. Acho que alguém ia usar a palavra? Ana Paula? Não, professor, pode se apresentar. Ok, obrigado, Lucinéia. Também a Ana Paula que fez contato, né, os demais professores aí também. Nosso boa noite e também, principalmente, aos estudantes, né? Que o objetivo hoje é a gente trazer um pouquinho de informações, né? Dentro do Conselho, hoje, nós temos esse projeto que é chamado Contador do Amanhã, e é um projeto que foi criado pelo conselheiro nosso Roberto Figueiredo, e ele tem o objetivo de aproximar, né, as universidades o Conselho das Universidades, né? Então, a gente tem feito diversas palestras mostrando qual é a função do CRC, a finalidade que ele foi criado, né? E falando um pouquinho da profissão, né? Então, nós conseguimos formatar uma palestra muito interessante, com números, inclusive, né? E é o que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Eu acho que ficou definido de o pessoal fazer as perguntas no final. Se alguém tiver uma pergunta, lógico, a gente não sabemos tudo, mas a gente está à disposição aqui, o que tiver ao nosso alcance, tá? Só complementando um pouquinho, a professora leu o currículo. Na verdade, assim, a gente tem bastante já bagagem, né, tanto na atuação como contador, né, e também na docência, né, e já fazem aí, vai para 18 anos que eu dou aula no campus da PUC aqui em Toledo, desde a inauguração, né, para os cursos de administração, ciências contábeis, engenharia de produção. Então, isso traz uma experiência, porque eu consigo levar também, né, a experiência do escritório, né, do dia a dia, trabalhando, consigo levar isso para dentro da universidade, né, e estando dentro do conselho, a gente fecha praticamente uma cadeia de informações aí, né. A Lucinéia vai me ajudar, então, não, a Lucinéia não, perdão, é a professora Evelise, né, vai me ajudar a passar o... Isso. Pode passar, eu vou te avisando aqui, tá? Tá bem. Bom, o que é, então, né, o CRC, o CFC, né? Eu vou explicar um pouquinho, porque às vezes tem algumas pessoas que já entendem, já sabem, outras não, né? Então, na verdade, o sistema, a gente chama sistema, né? O CFC é o Conselho Federal de Contabilidade, ele está sediado em Brasília, depois aqui tem uma foto do prédio lá, né? E cada estado tem o seu Conselho Regional de Contabilidade, né? Então, todos os estados têm o seu conselho, né? Então, aqui no caso, o CRC Paraná está sediado em Curitiba, né? E qual é a função, né? O que ele faz? Primeiro, ele foi criado pelo decreto 9295 de 1946, né? Onde foi criado o Conselho Federal de Contabilidade e os demais regionais, né? O Conselho define, esse decreto-lei define atribuições, né, do Conselho Federal e também da profissão, né? Também institui a obrigatoriedade do registro profissional, da anuidade, né? E define as aplicações de penalidades do exercício da profissão. Então, ele vai registrar e também vai fiscalizar o exercício da profissão. Pode passar, professora? Aqui, então, é uma foto aí da sede lá em Brasília, né? Eu estive lá um pouquinho antes da pandemia, a gente faz algumas reuniões que é lá, né? Então, aqui também eu estive lá conhecendo. Então, qual é a função, né, do CFC? É orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão através dos conselhos regionais, né? Então, quem fiscaliza e registra são os CRCs dos estados, né? E o CFC, praticamente, ele coordena isso, né? Editar normas técnicas e profissionais. Aí os alunos, né, quando estudam as normas brasileiras de contabilidade, quem edita é o CFC, não os CRCs, né? Os CRCs vão, como diz assim, colocar em prática aquilo que foi criado pelo CFC, né? Julgar recursos de penalidades impostas. Aqui, o que acontece? Depois, na parte da fiscalização, vou explicar um pouquinho, mas se um profissional tiver alguma infração, né, ele pode entrar com recurso, daí vai subindo as outras instâncias, né,
No caso aqui, a nossa, então, vai ao CFC, que vai julgar se isso procede ou não procede, né? Regular o exame de suficiência, né? Até nós tivemos um exame de suficiência recentemente. Não temos dados oficiais, eu tenho alguns números aqui que me passaram. E regular o cadastro de qualificação técnica e o programa de educação continuada. Esse programa de educação continuada eu vou falar um pouquinho lá na frente, quando nós falarmos deste assunto. Pode passar, professora? Então, o CRC, ele é uma autarquia, né? Ele é irmão, por exemplo, da OAB, da CRM, né? São os conselhos, né? De administração também, da medicina, advogados, né? Todos são autarquias. Por ser uma autarquia, ele é fiscalizado, né? As contas pelo Tribunal de Contas, né? Então, muitas pessoas às vezes falam, até no meio acadêmico, mas o conselho poderia ajudar mais a gente, né? Na verdade, essa não é a função do conselho, né? A função do conselho é registrar e fiscalizar. Então, o conselho, ele tem algumas linhas de atuação, de ajuda, né, para as universidades, né? Mas ele não pode simplesmente, por exemplo, o campus da Unespar enviar um ofício, eu gostaria de receber aqui 20 mil reais para a gente fazer um evento, né? Isso não tem como fazer, né? Por questões de regulamento, de leis, né? E, lógico, se alguém fizesse isso, a caneta de quem assinou, no caso do presidente, poderia ter problema, né? Então, ela é uma autarquia federal, né, criada com a finalidade recíproca de registrar e fiscalizar o exercício da profissão, né? Olha só, é apenas registrar e fiscalizar. Tem esse outro, que trabalha um pouquinho na educação, né? Mas isso foi uma criação posterior, né? Lá na norma, lá no decreto-lei, o que define é registrar e fiscalizar, tá? O objetivo, então, do CRC, proporcionar bons serviços, né, profissionais à sociedade. Então, uma das funções do CRC é preservar a sociedade, né? Então, nós vamos registrar o profissional, né, assim que vocês, os alunos, se formarem, eles vão poder fazer exame de suficiência, na sequência vão poder trabalhar, tirar o registro, né? E aí o conselho vai passar a fiscalizar o trabalho dele, né, com o objetivo de proteger a sociedade, né? Então, o mal profissional vai ser fiscalizado, vai ser apenado, né? Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso também, com a possibilidade, inclusive, de cassação, né? E isso acontece, inclusive na última plenária, hoje nós estamos fazendo as plenárias todas virtuais, na última plenária que houve cassação de um profissional, né? E aí uma pergunta que sempre fazem, né? Qual é o motivo para o profissional ser cassado? Né? Então, o motivo do profissional cassado, no caso nosso, é a apropriação indevida de valores, tá? Por exemplo, o cliente repassou dinheiro para o contador pagar um imposto e ele não fez isso, né? Acumulou isso. Então, isso, por incrível que pareça, ainda existe, né? Pouco, mas tem. Então, isso é passível de suspensão ou até cassação, dependendo do caso, né? Temos casos que envolviam contadores com auditores da Receita Estadual, Federal e assim por diante, que também podem ser cassados, né? Pode passar, professora? Então, aqui basicamente são as três grandes áreas, né, do CRC. O registro, que inclusive o vice-presidente de registro é de Campo Mourão, né, inclusive da Unespar também, lá de Campo Mourão, o Alberto, o professor Alberto. Aí nós temos a fiscalização, aí no caso eu estou hoje como vice-presidente de fiscalização, ética e disciplina. Essa parte é a parte mais sensível, a fiscalização é a parte mais sensível do conselho, né? Porque é ali que o profissional é cassado, é ali que o profissional é apenado, né? E ninguém gosta, obviamente, de receber uma fiscalização. Então, a gente recebe muita crítica, muita reclamação, né? O telefone da gente está sempre com alguma... Se eu terminar a palestra, vai ter 2 ou 3 mensagens de algum contador do Paraná, e com certeza. Né? Então, o pessoal, às vezes, alguns elogiando, outros perguntando, outros criticando e assim por diante. Mas é uma função que a gente tem que desempenhar e não tem como fugir, né? E aí nós temos um outro pilar que seria a educação continuada.
né? Que é depois eu vou falar um pouquinho também sobre as ações da educação continuada, onde é um trabalho que o CRC faz, né, os CRCs, no intuito de melhorar ou manter a qualificação do profissional, né? A gente sabe que o profissional sai da universidade, às vezes ele sai muito bem preparado, às vezes nem tanto, né? Aí não é também culpa só da universidade, ou culpa só do aluno, né? Eu sei que a gente trabalha nesse meio também. Então, a questão da educação continuada, ela vem no intuito de ajudar, né, e manter uma qualificação do profissional, com pontuação e tudo mais. Pode passar, professor. Então, aí, vou explicar um pouquinho na prática como é a função, né, ali a composição, melhor dizendo, né. Então, nós temos o que a gente chama de plenário, que é composto por 27 conselheiros do Paraná todo, né, de diversas regiões, efetivos. E daí nós temos mais 27 conselheiros depois que são suplentes, né. Então, quando um conselheiro falta, uma plenária, que não vai poder participar, é convocado, então, um outro conselheiro. Lembrando, pessoal, isso aqui é um negócio muito sério, né? Não é nada assim, eu não vou poder ir hoje, não. Tudo tem que ser documental, né? Se você não puder participar de uma plenária, você tem que justificar isso, né? Então, é um negócio bastante sério, né? E aí você é eleito, tá? Esses 27 conselheiros são eleitos através de voto, entre os mais de 34 mil profissionais que existem hoje no Paraná, tá? Então, vocês vão ver depois, eu vou passar os números ali. Agora, em novembro, vai acontecer uma eleição, né, onde vai ser renovado 2/3 dos conselheiros, né? Então, você assume para um mandato de 4 anos, né? Então, por isso que a cada 2 anos tem eleição, é feita eleição de 1/3, depois 2/3. Então, nunca vai entrar todos os conselheiros e vai sair todos os conselheiros, né? Então, sempre vai haver aquela reposição, e o que é importante isso, né? Porque como a gente trabalha com relato de processo, voto, podendo caçar um outro profissional, você tem que ter assim, uma barganha nisso, perdão, você tem que ter um conhecimento nisso, né? Você não pode ser totalmente alheio ao mundo, né? Então você tem que entender principalmente de contabilidade, você tem que entender um pouco de direito, você tem que entender de outras coisas também. Por mais que a gente tenha lá dentro do conselho um staff muito grande lá com advogados, inspetores, contadores que nos dão essa segurança, né? Aí, quando esses 27 conselheiros efetivos, então, né, tomam posse, é eleito o conselho diretor, que é o CD que a gente chama, né? Então, o que é o conselho diretor? Ele é composto pelo vice-presidente e 7 vice-presidentes, né? Então, eu entrei em início de 2018, né? Fiquei 2 anos. Aí, em início de 2020, fui eleito vice-presidente, né? Nesta pasta que eu citei anteriormente. E agora eu devo permanecer mais 4 anos, né? Porque é feito também eleição, é feito indicações, né? Então, possivelmente permaneço mais 4 anos. Aí não sei se como vice, né? Aí vai depender de uma eleição novamente, né? Então, esse conselho diretor ele é eleito pelo plenário, por aqueles 27 ali que assumiram, né? Colaboradores, né? Então, nós temos hoje as delegacias nas regiões, né? Então, aqui, por exemplo, Cascavel tem uma delegacia que pega toda a região do oeste, né? Então, tem várias delegacias espalhadas no Paraná. Temos as comissões de trabalho, que depois eu vou citar lá na frente também, e toda a estrutura, né, organizacional, dentro do conselho, com os funcionários, cada setor dessas vice-presidências aí, ela tem uma equipe de colaboradores, né? Então, essa é a formação do conselho. Lucinéia, você ergueu a mão? Tá no mudo o seu microfone, Lucinéia. Tá, desculpa. Professor, o seu microfone está dando oscilação na sua voz. Então, às vezes, ela dá uma sumidinha, assim. Não sei se teria como mexer. Eu
Tinha uma capinha ali, eu tirei. Melhorou ou não? Conforme vai falando, conforme o senhor vai apresentando, aí vai dando algumas falhas na fala. Tá, eu vou tentar então fazer um pouquinho mais lento, ok? Tá, obrigada. Será se o senhor desativasse a sua câmera por um instante, será que melhora? Porque parece que é a conexão. Tá, eu posso fazer isso sim. Vamos fazer um teste. Tá, já desativei aqui. Pode passar, Evelise. Eu acho que ainda tá cortando. Vou continuar. Tá, então aqui ó, nós temos algumas comissões de trabalhos que são criadas dentro do Conselho, né? Essas comissões, elas são bastante importantes, porque elas são várias frentes de trabalho, né? Então, nós temos ali, ó, a comissão do jovem contabilista, né? Nós temos uma comissão que são formados por jovens contabilistas e que tentam, digamos assim, criar eventos, fazer eventos, né, ligado ao jovem contabilista. Nós temos uma outra comissão ali, assuntos fiscais e tributários. Também é formado por vários profissionais que acompanham as diversas esferas, né, estadual, municipal e assim por diante, para ver o que está acontecendo, né? E se o conselho é chamado, digamos, pelo governo do estado a opinar ou a falar sobre o ICMS, por exemplo, nós já temos essa comissão formada, né? Temos um outro exemplo que é a comissão do profissional da área de cooperativa, né? Então, na nossa região, incluindo aí também a Apucarana, nós temos muitas cooperativas, né? Então, esses dias a gente estava com um problema de entendimento na questão contábil e esse pessoal da área de cooperativa, da comissão, fizeram um treinamento para os nossos fiscais e, posteriormente, esse treinamento será, então, repassado através da TV CRC para os contadores de um modo geral, tá? Então, aí são as diversas frentes de trabalho que existem dentro do CRC. Pode passar, professor? Aqui eu vou passar algumas informações, então, relativas ao registro, né, que é uma área grande, então nós temos 3 áreas que eu falei, né? Então, a obrigatoriedade do registro profissional para o exercício da profissão contábil, né? Contadores, técnicos em contabilidade e organizações contábeis. Lembrando que o técnico em contabilidade hoje não é mais permitido o registro, tá? A não ser que entrar com mandado de segurança, né? Mas até 2015 era, depois disso, não mais, né? Quais são os tipos de registros que a gente tem dentro do Conselho? O originário e o transferido, né? O originário no caso aqui, o do Paraná, digamos, você tirou o CRC aqui, e se você for morar em outro estado, aí você, originário é daqui, mas você vai ter outro registro lá, né? Que seria o transferido, né? Obrigatoriedade da comunicação do exercício profissional em outros estados, isso aqui é uma questão que muita gente não sabe. Então, se você for executar um serviço em outro estado, você precisa comunicar o CRC daquele estado, tá? Se for fazer uma auditoria, uma perícia, alguma coisa nesse sentido, né? E vice-versa aqui também, né? A carteira profissional, então, nós temos o modelo digital, temos o modelo física, né? E ela tem uma validade até como documento, como identidade, né, e vale em todo o território nacional. Pode passar, professora? Aqui uns dados estatísticos, então, né, a nível de Brasil, tá? Então, nós temos 517 mil profissionais registrados no Brasil, né? Destes,
nós temos 360 mil são contadores, nós temos 157 mil técnicos, né, e 76 mil organizações contábeis, né? Lembrando que a organização contábil, ela precisa também ter o registro, tá? Além do profissional, a organização, o escritório também tem um registro da pessoa jurídica, né? Pode passar, professora? Então, aqui falando a nível de Paraná, né? Então, nós temos 33 mil profissionais registrados no Paraná, é o quinto maior CRC do sistema, né, no Brasil, tá? Com 6% dos profissionais registrados aqui. Destes 33, estes 33 mil são aqueles que votam, tá? Que eu citei antes, né? Que é feita a eleição, todos eles votam. Se eles não puderem votar tem que justificar o voto, senão gera multa, né? Ele vai ter que votar uma chapa, duas chapas, né? De acordo com aquilo que for inscrito. Então, destes 33 mil profissionais, nós temos 25 mil contadores, né? 76%, e 7.908 técnicos em contabilidade, 23%. Aqui, a tendência, cada ano que passa, os técnicos em contabilidade irem diminuindo, né? Por quê? Porque não se pode mais tirar o registro, né? Um ou outro consegue quando entra com uma ação, uma medida cautelar, um mandado de segurança, alguma coisa nesse sentido. E nós temos 6.064 organizações contábeis. Pode passar, professor? Aqui um pequeno histórico, aí vocês conseguem observar melhor esse aumento e diminuição em relação ao contador e o técnico, né? Então, em 2019, ali, ó, nós tínhamos 8.248 técnicos registrados. Em 2020 já foi para 8.045, e agora, em 2021, dados do mês passado, temos 7.908, né? Por quê? Porque é um pessoal mais antigo, né? A pessoa, às vezes, para de trabalhar, se aposenta ou até falece, né? Então, não há uma reposição. E os contadores, então, sim, daí esses estão aumentando ali gradativamente, né? E vai chegar um momento que vai ter só contador. Pode passar, professora? Aqui, então, falando um pouquinho ainda da área de registro, né? Nós temos o exame de suficiência, isso também é uma coisa que o pessoal faz bastante pergunta em relação a isso, né? Então, o exame de suficiência, ele foi instituído, na minha opinião, é uma coisa boa, né? Só que os índices de aprovação, eles são baixos, né? Inclusive, o Paraná é um dos melhores dos estados, mas os índices de aprovação, se você pegar em alguns estados, por exemplo, Acre, lá para o Nordeste, vários estados, o índice de aprovação gira aí 14%, né? Então, e aí cabe uma discussão até, né, com a universidade, né, o que a gente está fazendo, talvez aí vocês também façam acompanhamento dos egressos, né, que se formaram, como é que foi no exame de suficiência, né, fazem talvez um trabalho também de aplicar as provas do exame de suficiência em períodos anteriores, tudo isso as universidades fazem buscando aumentar o percentual de pessoas que passam no exame, né? Então, pode passar, professora? Aqui, agora, mais à frente, pode seguir, é só uma informação. E há uns números, então, né? Nós tivemos o exame de suficiência em 2019 com 69 mil inscritos, destes, 23 mil passaram, né? Isso a nível do Brasil, ou seja, 34%. Tivemos, em 2020, um aumento para 79 mil, e destes, 24 mil passaram. Olha que houve uma redução do percentual, né? Percentual que é importante. Então, 30% apenas, a nível de Brasil, conseguiram passar no exame de suficiência. Pode passar, professor? Então, aqui no Paraná, né? Quais são os números do Paraná? Então, 2019... 4.387 para
41% de aprovação, 1.808. Pode ver que no Paraná está melhor nas duas comparações, né? Em 2020, 4.865 e tivemos 37% de aprovação, ou seja, 1.843 profissionais, então, conseguiram o registro. Pode passar, professora? Então, agora eu vou falar alguns dados sobre a fiscalização. Esta é a minha área lá dentro, né? Então, às vezes fica até mais fácil. Então, qual é o objetivo da fiscalização, né? Os procedimentos fiscalizatórios não vislumbram a punição do profissional. A gente não quer punir um colega nosso, né? O que a gente quer é que ele trabalhe certo, né? Lógico, se ele não trabalha certo, isso vai ter que ser usado. Então, a gente trabalha com fiscalizações orientativas também, né? E aí, somente mesmo quando a gente identificou que o camarada realmente não fez contabilidade, não vai ter jeito, entendeu? Não de apresentar, isso cabe aí aí todo o processo que é inventado para ele. Ele vai ter a punição pecuniária, né, que é valores, e também as éticas, né, que aí depois, mais à frente, aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês. Pode passar, professor? Então, aquilo que eu falei lá atrás, né, a finalidade da fiscalização é garantir à sociedade a execução do serviço dentro dos parâmetros éticos e das normas contábeis, diminuir as infrações cometidas pelos profissionais, né, a gente tem acompanhado os números, né, então a gente identifica, por exemplo, quais são as penalidades que ocorrem com maior frequência. Então, a gente cria cursos, cria informações, né, para que aquele profissional tenha esta informação, tá? Esclarecer ao empresariado a importância de utilizar a contabilidade como um sistema de informação para o seu negócio. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, né? Essa é uma preocupação que a gente tem, que o profissional da área contábil não seja visto apenas como um mal necessário, né? Que às vezes muitos empresários entendem assim, né? Nós queremos que o profissional, que o colega nosso que está trabalhando, que ele realmente seja importante para o negócio, né? E que o empresário perceba isso, né? E daí o que ele vai conseguir? Aumentar os seus honorários, né? Vai estar trabalhando melhor, né? Com mais facilidade também, porque vai ter acesso a tecnologias e assim por diante, tá? Pode passar. Aqui é a abrangência, né? Então, o que o CRC fiscaliza, né? Quais são são fiscalizados os profissionais, né? De forma geral, as organizações contábeis, tá? Empresas em geral, dos setores de contabilidade, e leigos exercendo a profissão. Então, o que ocorre muito dentro de algum escritório contábil, ter pessoas leigas, né? É aquele camarada que até sabe fazer contabilidade, mas que não estudou, ou que fez a faculdade, não passou no exame de suficiência e está fazendo contabilidade, né? Então, esse também, ele pode ser penalizado, né? E aqui, em relação aos profissionais, é interessante frisar aqui que não são só escritórios que são fiscalizados, né? A gente fiscaliza bancos também, fiscaliza empresas que têm a contabilidade interna, fiscaliza prefeituras, fiscaliza qualquer empresa do setor público ou privado, né? Que tenha, lógico, o contador lá dentro como responsável. Pode passar, professor? Então, o que é fiscalizado agora, né? Antes a gente viu quem é, agora o que é. Então, a elaboração da escrituração fiscal, esse é o nosso maior foco, né? Porque o profissional tem que fazer a contabilidade. Nós, dentro do Conselho do CRC Paraná, a gente já consegue fazer uma análise das demonstrações contábeis. Se essa demonstração foi feita de forma correta, tá? Se não existe lá alguma coisa que esteja fora das normas, né? Então não é aquela questão, vamos fazer de qualquer jeito para apresentar. Tem que ser feita correta, né? A DECORE, a Declaração Comprobatória de Rendimentos, também é fiscalizada. Se essa DECORE tem lastro, se ela está comprovada
se ela está comprovada na contabilidade, né? Também os contratos de prestação de serviços, lembrando que todo o contador que ele, no escritório, por exemplo, ele vai fazer a contabilidade dos seus clientes, ele precisa ter um contrato de prestação de serviço. E esse contrato precisa estar estipulado, né? O que realmente vai acontecer, com valores, com o tipo de serviço prestado, isso é extremamente importante, tá? Isso não é só importante para a fiscalização, isso é importante para o próprio escritório, né? Fazer um contrato realmente, porque isso pode livrar o escritório de outras coisas que podem acontecer, né? A nível de fisco estadual, municipal ou federal. Trabalhos de auditoria contábil, perícia também, esse é fiscalizado, e desvios de conduta ética. Aqui, falando em auditoria e perícia, nós recebemos muitas denúncias de varas cíveis, né? Vara cíveis, vara trabalhista, de profissionais que, às vezes, pegam um serviço de perícia para fazer, né? E, porém, não entregam. Recebem um percentual e acabam não entregando. Então, a gente vai averiguar, ver o que aconteceu, né? O porquê, daí o profissional também tem também pode se defender e explicar, aí vai cair na mão de um conselheiro, para esse conselheiro relatar o seu voto, né? Ele vai dizer o que ele entendeu, se o profissional merece ser apenado ou o processo a ser arquivado ou alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu falei no início que é de extrema responsabilidade a função que a gente exerce dentro do conselho. E uma outra pergunta que o pessoal também faz, e ganha alguma coisa para fazer isso, né? Tem salário e tal? Não, na verdade é um serviço voluntário, né? O que você tem uma rede de contatos boas, né? Você conhece praticamente pessoas do Brasil inteiro, e o que o conselheiro ganha é a diária, né? Então, quando o conselheiro vai, por exemplo, a Curitiba, que ele se desloca, então o conselho paga a diária e paga o deslocamento dele, né? E essa diária tem a finalidade, então, de você pagar as suas despesas lá. Essa diária ela é calculada, a diária ela é definida pelo CFC, né? Não é nós que definimos, vamos aumentar, vamos diminuir, né? E ela é mais ou menos feito um cálculo, né? De quanto você gasta de alimentação, quanto você gasta de hotel e assim por diante, tá? Então, é mais ou menos, esse é o valor que o conselheiro tem, como se fosse um ressarcimento das despesas, né? Mas todo o trabalho que é feito, né, isso não é remunerado, tá? É um trabalho voluntário. Alguém pode pensar assim, mas então por que, né, as pessoas entram num negócio desse? Na verdade, é um negócio importante, é a nossa profissão, a gente tem que participar. Vocês viram aí, quando foi falado do currículo, eu participei de muitas entidades, né? Então, isso é uma coisa que o profissional da área contábil, ele é solicitado a participar, né? Vocês viram ali, por exemplo, o Observatório Social, né? Eles buscam muito profissionais da área contábil, né? E a gente tem que dar a nossa parcela de contribuição, sim, né? Não podemos ficar alheios aí ao que está acontecendo. Pode passar, professora? Aqui como que é a forma de atuação, né? Nós temos a ostensiva, que a gente chama, que é a de rotina, a fiscalização, né? E aí essa fiscalização ela ocorre determinada pela região que é fiscalizada, né? Então a gente faz um planejamento junto com a nossa equipe de trabalho, não é o vice-presidente que determina, mas é a equipe de trabalho, e determina quais são as regiões que vão ser fiscalizadas, né? Então, próximo ano, ou segundo semestre de 2021, vamos fiscalizar a região de Apucarana, né? Então, entra como diz assim, na escala de trabalho, né? E a gente faz uma reunião sempre com o delegado, faz uma reunião lá na cidade com os profissionais, explicando a fiscalização e inicia-se, então, os procedimentos de fiscalização. Lógico que o estado do Paraná é muito grande, né? Então, hoje nós temos
praticamente 13 fiscais que fazem esse trabalho. Então, às vezes uma cidade, ela demora 3 a 4 anos para ser fiscalizada novamente, né, porque é muito grande, né? Curitiba, para vocês terem uma ideia, é uma fiscalização permanente, né? Curitiba a gente adota por bairro, né, as fiscalizações. E também nós temos a modalidade de denúncia, né? Agora houve uma alteração na legislação, na resolução, então a denúncia ela está muito mais fácil de ser feita, né? Então hoje qualquer pessoa pode entrar no site do CRC e fazer uma denúncia contra algum profissional. Só que essa denúncia só vai prosperar desde que a denúncia tenha consistência, né? Não adianta só dizer assim, o cara lá está fazendo isso, né? O profissional está fazendo isso. Não, eu tenho que ter alguma prova, eu tenho que ter alguma coisa nesse sentido, né? Então, ali, por isso que diz ali, requisitos mínimos para admissibilidade. Se não tiver esses requisitos mínimos, a gente arquiva essa denúncia, né? Ela é arquivada, tá? Pode passar, professora? Então, aqui, quais são as penalidades, né, que o profissional pode ter, né? Ele pode ter, então, uma multa pecuniária, uma multa de valor, ele pode ter uma advertência reservada, ou seja, ele vai receber um comunicado, é uma advertência, ele pode ter a censura reservada também e a censura pública, né? Censura pública é aquela que a gente informa os órgãos públicos, né? Então, prefeitura informa esses órgãos, Receita Estadual, Federal, de que aquele profissional teve uma censura pública, né? Também nós temos a suspensão do exercício da profissão. Essa suspensão ela pode acontecer 6 meses, 1 ano, depende do relato do conselheiro, entendeu? Se o conselheiro entender que o camarada deve ter uma suspensão de 8 meses, ele vai relatar e vai expor o voto dele. E daí, quando tem a plenária, aquele conselheiro vai relatar o voto e a plenária vai votar, né? Então, existem muitas pessoas que se abstêm, outras pessoas que pedem vistas do processo, ou é feito a votação. Então, essa votação ela pode ser por unanimidade, né? Geralmente, os conselheiros votam de acordo com o voto do relator. É muito difícil, assim, alguém lá dar uma votação contrária, né? Porque a pessoa pegou esse processo, né? O profissional trabalhou, leu o processo, olhou os documentos, né? Então, ele vai apresentar o voto dele, né? E aí, por último, nós temos também a possibilidade de cassação do exercício da profissão, tá? Pode passar, professora? Aqui uma lâmina com alguns dados importantes aí também, que são o trabalho que é feito, né? Porém, em números, né? Então, nós temos... professora, pode passar que tem mais uma partezinha embaixo. Isso. Muito obrigado. Então, nós, ali, esses dados são de 2020, né? E eles são atualizados até agora, 30/6/2021. Então, foram feitas 5.909 atos fiscalizatórios, né? Ali, 4.788 em profissionais e 1.121 em organizações, né? O que é esse ato fiscalizatório? É uma averiguação, né? Desta averiguação, foram emitidas 1.586 notificações, tá? Então, a notificação, ela pede para a pessoa apresentar documentos, né? Apresentar balanços, balancetes, DREs e assim por diante, né? Destas 1.586 notificações lavradas, foram regularizadas 1.117, tá? Então, basicamente, quase que 70% das notificações, elas são regularizadas durante o período que a pessoa está sendo notificada, né? Então, ela apresentou algum documento, né, regularizou. E aí, essa diferença aí de 30% é o que vai gerar um auto de infração, né? Que aí a pessoa vai começar a
se defender, e isso pode durar 3, 4, 5 anos, tá? Pode passar, professora? Essa lâmina está um pouco pequena aí, mas vou passar os 3 itens primeiro só, que é quais são os principais problemas, né, que a gente encontra quando quando são feitos autos de infração, né? Então, o primeiro é organização contábil sem registro. Esse é disparado, né? O que é isso? É a pessoa que o cara se formou, tirou o registro dele e do colega, por exemplo, que é sócio, criou uma pessoa jurídica, mas não registrou essa organização dentro do CRC, né? Então, como que a gente identifica isso? Nós temos um convênio com o IBPT, onde o IBPT usa a inteligência artificial, né? Então, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, os robozinhos estão trabalhando lá no CRC, onde eles identificam através dos CNAES, né? E pegam essas informações de prefeituras, da junta comercial, da Receita Federal, né? Então, o CNAE, é através do CNAE que a gente identifica, né, que é o ramo de atividade, digamos, da empresa. Então, a gente coloca várias buscas para ele fazer, né? Administrador de condomínio, consultoria, contabilidade, né? Identifica estes CNAES, o robô levanta todas essas informações e passa para nós. E daí nós mandamos um ofício, né? Notificamos a empresa. Escuta, você faz contabilidade? Aí a pessoa vai se defender, dizer, não faço. Até aí, pessoal, não gerou um auto de infração, né? O auto de infração, ele só vai gerar se a pessoa, ou a organização, não efetivar o registro, né? Daí começa-se todo o procedimento de auto mesmo. Deixar de elaborar escrituração contábil, 12%, né? Então a primeira ali, 37%, e falta de contrato ou de extrato de serviços profissionais, com 10%, né? Aqui vou fazer um pequeno comentário, às vezes acontece muito do cliente brigar com o empresário, né? E o camarada levar a documentação para outro escritório, né? E eles não fizerem um distrato, né? E aí o escritório anterior não querer entregar documentos, né? Então, isto por isso que é importante o contrato e o distrato, né? E ali, depois tem os demais ali, números. Esta apresentação está com a professora Ana Paula, daí depois ela pode até disponibilizar, isso não é um documento sigiloso, são números que, inclusive, vocês acessando o site do CRC, vocês vão ter esses números lá, né? Então, ela pode até disponibilizar para vocês olharem com um pouquinho mais de informação ali. Pode passar, professora? Então, eu vou falar sobre o terceiro e último item, que é sobre o desenvolvimento profissional, né? Então, o desenvolvimento profissional, ele é uma vice-presidência dentro do CRC, né? E ele tem como dizer assim, o objetivo de manter o profissional nivelado, manter o profissional qualificado, né? Então, vocês vão ver aqui, eu vou citar na frente, que existe uma pontuação que os profissionais têm que conseguir, né? Então, essa pontuação, eles são obrigados a ter essa pontuação anualmente, tá? Não são todos os profissionais que precisam, mas num futuro próximo, todos terão que fazer esse programa de qualificação de educação continuada. Para os alunos que estão estudando, isso daqui, vocês vão ver na legislação, né? Vocês vão estudar isso daqui ao longo do curso aí, não sei em qual disciplina que isso está incluído como tema de estudo, mas vocês vão estudar essa norma 12 aí que a gente chama, quem que precisa fazer esse programa, né? É uma coisa boa, né? Porém, o profissional tem que ficar atento e fazer os cursos, né? Pode passar, professora? Então, nós temos dentro do CRC 77 capacitadoras, né? O que são essas capacitadoras? São empresas que se qualificam para ministrar cursos, né? Então, alguém tem uma empresa lá de curso, eu quero ministrar cursos para o CRC.
Ok? Então, isso vai ter o nome de capacitadora que vai entrar nesse projeto. E aí, essas empresas vão poder ofertar, né, os cursos que tem para os profissionais executarem. Então, aqui, cursos até 31/12/2022, nós já temos 305 cursos aprovados, né? E também 350 até 31/12/2021. Então, ele oscila por quê? Porque tem cursos que acontecem, né? Outros que não são aprovados, mas, porém, às vezes pode ser de não sair, né? E assim por diante. Pode passar, professora? Então, quais são os recursos hoje que a gente tem para esses cursos, né? Nós temos a TV CRC Paraná, temos o podcast CRC, o canal CRC, as mídias sociais, cursos, seminários, convenções, convênios e cursos EAD. Então, o site, eu sempre falo para os meus alunos, né? O site do CRC é um site muito rico em informação, né? Lá você tem toda a legislação, né? Você tem inúmeros exemplos de demonstrações, você tem cursos gravados que ficam lá disponíveis, que você pode, em qualquer momento, ouvir ou escutar, ou assistir sobre determinado assunto técnico, né? E nós temos, agora que foi criado recentemente, a Escola Técnica. Toda quarta-feira, das 9 às 10. Nós temos um profissional que fala sobre um determinado assunto, mais técnico. Não é motivacional, não é nada, é só técnico. Isso, os meus funcionários lá do escritório, toda quarta-feira, 9 horas é sagrado, eles se reúnem na sala de reuniões lá e assistem aquela hora de escola técnica, né? E aí o que acontece? Eles depois discutem o assunto, né, e vão evoluindo na dúvida, tá? Pode passar, professora? Tá, então aqui algumas informações a mais sobre o programa de educação continuada, né? Aqui que eu falei que os alunos vão estudar isso, que é a NBCPG 12, tá? Geral, ela é o cumprimento de 40 pontos por ano, né? E no mínimo 8 pontos tem que ser com aquisição de conhecimento. Então, essa pontuação, ela pode ser alcançada também se a pessoa dá aula, né? Então, isso também conta. E aí, você tem lá na NBC 12, você tem todo o regramento, né? E o cumprimento da pontuação exigida deve ser comprovado mediante a entrega do relatório da atividade até 31 de janeiro do ano subsequente. Então, 31 de janeiro de 2021, você teria que entregar toda a tua, os teus, isso é tudo via online, né? Mas você tem que entregar todos os teus diplomas, né, os comprovantes para você comprovar esta pontuação, né? E aí um dado interessante, para quem às vezes viu uma mídia virtual, né, divulgando algum curso, por exemplo, do SESCAP e tal, tem uma bolinha redonda, assim, colocando assim, vale 10 pontos para o programa de educação continuada, né, vale 8 pontos aquele curso, 4 pontos, e assim por diante. Então, é isso que eu me referi das capacitadoras, né? Então, o profissional que vai fazer esse curso, ele já sabe que aquele curso vai dar uma pontuação X. Não é qualquer curso, ele tem que ser um curso aprovado pelo CRC, né? Não adianta o cara fazer um curso, fiz um curso lá na minha cidade, mas se ele não tiver a aprovação do CRC, não conta a pontuação. Ele pode fazer 50 cursos, mas não vai contar, né? Pode passar, professora? Aqui é hoje, quem que está obrigado a fazer essa pontuação, né? Auditores, peritos, contadores de grandes empresas, né? Responsáveis técnicos de grandes empresas, né? Empresas que são ligadas a CVM, SUSEP, Previc e Bacen, né?
estes profissionais têm que seguir o programa de educação continuada. Então, ali, ProGP que a gente chama, né, são grandes empresas. São empresas que faturam acima de 78 milhões por ano, né? Então, se você é contador de uma empresa dessa, não é auditor, não é perito, você é obrigado, né, a fazer esse programa de educação continuada. Então, aqui são o que hoje é exigido. Mas, ao longo do tempo, aí, ano que vem, vai entrar mais algum profissional, empresas, por exemplo, de lucro real, né, e assim por diante. Então, a ideia futura é que, num tempo de 5 a 6 anos, a gente consiga, talvez, já todos os profissionais tenham que cumprir esse programa aí, tá? Pode passar, professora. Falar um pouquinho aí, então, da profissão, né? Nós já estamos aqui nos finalmente aqui da apresentação. Então, o mercado de trabalho nosso, né? Isso é um mercado muito amplo, né? Então, nós temos a consultoria contábil, o empresário contábil, o empreendedor, consultoria financeira. Hoje nós temos consultoria financeira pessoal, né? Também, funcionário público, auditoria, perícia, academia, né? Que seria o meio acadêmico, como professor. Então, nós temos hoje uma ampla área de trabalho, né? Eu não sei aí em Apucarana como que está, mas aqui em Toledo hoje nós temos uma dificuldade muito grande de contratação, né? Então, como eu falei, eu dou aula e também tenho escritório. Então, nós temos uma certa dificuldade de contratação, de quantidade, inclusive, de mão de obra, né? E a gente viu na região que algumas universidades ofertaram curso de ciências contábeis, porém, não fechou turma, né? Então, esse curso acabou fechando, né? Aqui na nossa região, nós tivemos entre Rondon, Toledo, Cascavel, tivemos aí em torno de, eu acho que 3 ou 4 universidades que fecharam, né? Que não abriu turma. Então, nós temos a cada período, né, uma entrada menor de gente, né, para trabalhar, né, e temos uma demanda maior, né? E aí explica algumas coisas que a gente está fazendo dentro da área, que é a questão da automação, né? Então, o escritório, a empresa contábil que não partir para essa automação, ela vai fechar, não tem outra explicação, né? Então, existe essa lacuna aí, e aí, lógico, aumenta a mão de obra, os valores, né, o custo da mão de obra também. Pode passar, professora? Essa daí, Evelise, eu vou pedir para você já clicar, que vai aparecer 6, eu acho que é 6 itens, tá? Isso, ok. Então, aqui, quais são hoje os principais desafios que a gente está enfrentando, né? Já iniciou e vai enfrentar. Então, primeiro, a inovação, a tecnologia, né? Então, se as empresas contábeis não se qualificarem nisso, não se atualizarem, vão ficar para trás, né? Hoje não tem mais como você ter um escritório ainda naquela metodologia antiga, né? A inteligência artificial, que é o que a gente fala aí dos robôs, né? Também é outra coisa. Hoje nós já temos empresas que já oferecem esse tipo de trabalho, né? E aí vem compensar um pouquinho aquela deficiência de mão de obra, né? Então, hoje, por exemplo, no meu escritório aqui, se nós não usássemos essa inteligência artificial para fazer boa parte do serviço, eu não sei como é que a gente ia se virar, né? Em relação à mão de obra, porque não tem. E como eu estou dentro da universidade também, vários colegas contadores sempre ligam, mandam mensagem, olha, me envia um currículo, né? Me indica alguém, mas acaba, quem está no curso está estudando e trabalhando. Se o camarada não está trabalhando é porque ele não quer, mas sempre tem as ofertas de emprego, né, e de trabalho. A internet das coisas também, né, outra questão. A desburocratização, né, também é um desafio aí bastante grande e uma oportunidade. Nota que ali, desafio e oportunidade, né, de um problema a gente pode criar uma oportunidade. O conhecimento disponível, né, hoje nós temos a era da informação, né, mas porém às vezes a gente não tem conhecimento, tem informação, mas não tem conhecimento. E a contabilidade consultiva, né, que agora é o que
É o momento, assim, que o pessoal fala da contabilidade consultiva, que não é aquela contabilidade apenas tributária, apenas fiscal, né? É uma contabilidade onde ajuda realmente o empresário, né? Que essa é a função que nós estudamos para isso, né? Então, isso é o que os contadores, vocês principalmente que estão estudando, né? Tem que se preparar para algo nesse sentido, né? Pode passar, professora, nós temos mais 2 lâminas só, aqui apenas uma menção aqui do Lopes de Sá. Então, muita gente não sabe efetivamente o que é a contabilidade, porque entende que a contabilidade é apenas escrituração, é apenas um balanço que se demonstra, um lucro que se apresenta, esquecendo-se que isso é apenas informação, né? E que de nada adianta informar se nós não soubermos o que fazer com a informação. Então, aquilo que eu falei no item anterior ali, né? Que é a contabilidade consultiva, né? Você usar essa informação para o bem, para o benefício da empresa, né? Pode passar, professora? Aqui aparece uma foto aqui do nosso presidente, para vocês conhecerem o Laudelino. O Laudelino, ele é professor, ele é uma pessoa, acho que no estado do Paraná, um dos que mais conhece de contabilidade, é um mestre mesmo, né? Então, hoje ele é o presidente do CRC, aí, amigo nosso pessoal também, a gente tem contato quase que diário aí com ele. Pode passar, professor, acho que só tem a lâmina final. Aí é uma foto do conselho, né? Lá do nosso conselho, da entrada lá, para quem tiver oportunidade, estando em Curitiba, pode chegar lá, fazer uma visita lá. Inclusive, tem as universidades que fazem visitas técnicas lá, né? E a gente tem um projeto, inclusive, para isso, né? Que recebe os alunos lá, explica a funcionalidade do conselho, apresenta lá para os funcionários, faz todo esse trabalho aí. Professora Lucinéia, eram essas informações que eu tinha para passar para vocês. Espero que, fora a dificuldadezinha um pouco de sinal, mas espero que vocês tenham absolvido aí alguma coisa. Muito obrigada, professor. Foi uma excelente palestra. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o professor Laudelino, que já veio para Apucarana, já deu palestra para nós também. E ainda antes da pandemia, né, nós fizemos uma visita técnica no CRC. Estava eu, estava a Evelise, a professora Evelise também foi, onde vocês nos receberam com muito carinho, muita atenção. E assim que passar essa pandemia, com certeza vamos fazer mais visitas técnicas ao CRC. Isso é muito importante. Inclusive, quando a gente recebe lá as visitas, nossa, os funcionários ficam muito contentes, né? Porque sabem que está tendo uma importância, né? Opa, o pessoal está visitando é porque existe, né, uma preocupação também, né? Mas que legal. Agora eu abro para os alunos fazerem perguntas. Podem pôr no chat, eu coloquei aqui já no chat, ou podem abrir também a câmera e o microfone. Eu vou deixar a minha câmera desligada, Lucinéia, porque eu vejo que melhora aí o áudio, tá? Tá bom, professor, obrigada. Acho que eles estão com medo. Professora, você falou de abrir a câmera, daí eles já ficaram um pouquinho assustados. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Não querem abrir a câmera nem falar no microfone. A gente agora com essas aulas remotas aí, a gente sabe mais ou menos, né, como é que o pessoal fica mais pacato. Ficam todos quietinhos. Eu judio dos meus, eu faço eles abrirem. Acho que não temos pergunta, foi muito bem explicado, professor. Tem, Claudio Miro ergueu a mão aqui. Ergueu a mão? Claudio Miro é nosso professor.
Pode falar, Claudio Miro. Eu não estou enxergando ele aqui. Não? André Gobetti, é nosso professor. Pode falar, André. Olá, professor Jefferson, boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo aí pela palestra, né? E a minha pergunta é o seguinte, para o estudante de contabilidade, a gente sabe que tem as hard skills e as soft skills, né? Hard skill é aquela competência, né? Tem que entender de contabilidade, né, professor? Agora, aquele estudante que quer se destacar no mercado, né? E se dar bem aí na profissão. O que o senhor recomenda? Quais habilidades que ele precisa desenvolver? Bom, um abraço aí, professor. Obrigado aí pela colocação, pelo elogio também. O que acontece hoje? A gente discute muito isso dentro da própria universidade, né, também. E recentemente nós fizemos um pool assim de conversa com diversos contadores oriundos de grandes empresas, né? Por exemplo, cooperativas, bancos, e pedindo para eles o que é que eles esperam do profissional, né? Então, o que foi os assuntos mais citados, né? Que o profissional sai com alguma dificuldade na área tributária, tá? Então, às vezes a universidade, né, não trabalha muito isso, né? Nós temos uma empresa aqui de consultoria mesmo, que é a Result, né, uma empresa grande. Eles citaram que para eles contratarem um profissional saído da universidade é muito difícil, né? Justamente por essa também, lógico, bagagem, mas falando em parte tributária, né? Também é uma parte de cooperativa também, né? A gente tem nós até revisamos a nossa matriz curricular justamente pensando nisso. A questão do trabalho em grupo, tá? E ser um profissional também genérico, porque hoje você precisa ter um cara que saiba quase tudo, né? Você tem que ser bom numa coisa e tem que ser melhor em outras, né? Então, eu sempre brinco para os alunos, falo, gente, vocês têm que fazer curso, vocês têm que ir atrás, fazer as coisas, não precisa ser só específico da área, né? Você pode fazer de todas as áreas, porque hoje, olha só, se você tem um escritório contábil, nós temos um escritório contábil aqui, tem aproximadamente 200 empresas. Essas 200 empresas, se você pegar ramo de atividade, ela é praticamente aí 120 ramos de atividade diferente. E aí você vai fazer um trabalho de contabilidade, por exemplo, de uma fecularia. Você tem que saber, você tem que entender o processo de uma fecularia, né? Então, não é só cursos específicos, né? Então, esses são os pontos que chamou atenção, né? A questão da tributação. E aí, professor André, a gente sabe, não sei qual é a tua área aí, mas a gente sabe que a parte tributária, eu sou um que não gosto, né? Mas ela é muito bem remunerada, eu acho que na área contábil é uma das melhores remunerações, né? Só que tem pouco aluno realmente que quer fazer isso, né? Quer partir para isso, né? Porque ela é um pouquinho chata, tem que ter muita leitura, né? Então, foram esses pontos principais, né? A questão de entender de várias coisas, a questão da tributação, a questão da cooperativa, né? E o trabalho em grupo, né? Isso foi uma coisa que eles falaram praticamente todos, né? Da pessoa entrar numa empresa e poder trabalhar em grupo, não ser aquela pessoa fechada, né? E aí hoje nós temos uma ligação muito grande com toda a parafernália que os jovens têm, né? Celular e tal, então às vezes a comunicação pessoal perdeu um pouco o valor, né, e acabou ficando só no virtual, então isso é um ponto assim, ruim, né, e que a gente vai ter que trabalhar isso. Não sei se respondeu aí, professor André. Sim, com certeza, professor. Obrigado, viu? Eu acho que esses comentários aí são valiosos, né? Principalmente para os nossos estudantes que
logo mais estarão no mercado de trabalho, então fica uma série de dicas aí bem importantes. Obrigado, viu, professor? Oh, legal. Mais alguém? O Cláudio Miro respondeu no chat que não irá fazer a pergunta. Algum aluno? Nós estamos hoje com vários alunos de primeiro ano, né? Acho que foi uma ótima oportunidade para eles conhecerem várias iniciativas do Conselho, né? Eu quero aproveitar e parabenizar não só a figura do Jefferson, mas também do CRC e de cada um dos seus setores, né? A gente tem um conselho, por força dos nossos colegas, bem estruturado, com várias ações. Eu acho que as iniciativas que nós temos de formação e de capacitação que o Conselho fornece, né, via todos os materiais, acho que aquele slide em que nós vemos todos os recursos, podcast, newsletter, a própria escola técnica, acho que foi uma ótima iniciativa que o Conselho teve durante a pandemia. E eu acho que é um motivo de bastante orgulho que a gente tem um conselho que atua em várias frentes, né? Também dá esse suporte para o profissional para continuar se atualizando. Até coloquei no chat durante a apresentação o quanto eu acho que é importante nós temos esses dois aspectos que trazem mais seriedade para o trabalho do profissional contábil, que são o exame de suficiência e também o programa de educação continuada. Então, acho que hoje foi uma ótima oportunidade. O professor Jefferson, né, e conselheiro também, teve uma fala excelente, conseguiu esclarecer várias dúvidas e apresentar várias questões para esses alunos que estão entrando no curso. E eu agradeço também, como já, né, outros professores também fizeram esse agradecimento, a disponibilidade do CRC em fazer essa palestra, né, conversar com os nossos alunos e apresentar esses pontos. Acredito que foi um momento muito oportuno, muito gratificante, de bastante aprendizado para os nossos alunos. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado, Evelise. Eu até coloquei aqui no chat o número do meu telefone, porque, na verdade, às vezes algum aluno ali ficou meio assim, daí manda uma mensagem, porque é que nem você falou, tá? O nosso objetivo lá dentro do conselho é realmente a gente aproximar dos profissionais. Eu sou um profissional também, né? Estou no meio acadêmico, tenho escritório, participei de entidades, sindicatos, então a ideia nossa é levar o maior número de informações, né? Isso é um pensamento do Laudelino, vocês conheceram ele aí, né? Então, ele não é uma pessoa que retém informação, e sim o contrário, ele quer disseminar a informação. Então, esse é um dos nossos objetivos lá, né? E aí está meu número de WhatsApp, aí, telefone, se alguém precisar algum contato, alguma coisa lá também que eu possa ajudar, eu estou à disposição. Muito Eu também quero obrigada. agradecer mais uma vez, professor Jefferson, né, pela disponibilidade, né, e também dar um destaque para esse programa Contador, né, do Amanhã, porque eu acho que ele veio de encontro com uma necessidade para os acadêmicos, principalmente, né, os que estão entrando, né, no momento em que faz uma escolha pela profissão, e para ter certeza que escolheram, né, tiveram uma escolha certeira de uma profissão que abre um leque de oportunidades. E nós temos um diferencial, isso a gente tem que sempre destacar, né? O nosso conselho, ele é muito atuante, e isso é motivo de orgulho para nós. E quando foi criado esse programa, eu acredito que ele trouxe o conselho mais próximo de nós, principalmente Sim. quem está no interior, né? Porque antigamente as atividades, elas estavam mais centralizadas na capital. E com essa possibilidade, nós podemos ter um contato com os conselheiros, nós podemos estar conhecendo todas as linhas de atuação do conselho e apresentar para o nosso alunado, né? E aí os futuros profissionais. Então, os alunos que estão no 4º ano já passaram pelo exame de suficiência aí do primeiro semestre. Nós tivemos um alto índice de aprovação, né? Isso também é um destaque do trabalho realizado pelo corpo docente, pelos alunos, que sempre se empenham aí para entrar no mercado de trabalho preparado.
E isso é um motivo de orgulho para nós aqui do campus de Apucarana, né? Então, agradecer também aos professores que estiveram aqui junto com a gente, porque é muito importante, e principalmente aos alunos que ficaram até agora, para ter esse conhecimento, que eu sempre falo, às vezes você faz parte de uma profissão e você não tem todo o conhecimento do que você pode ter de proveito, de oportunidades, né, de programas que vão continuar, porque a nossa profissão, ela não acaba com a graduação, né, professor? Pelo contrário, o Ela contador começa. tem que estar isso, tem que estar o tempo todo aí, né, se profissionalizando, e o Conselho dá esse amparo, né, com essa capacitação, e a gente tem essa oportunidade. Então, mais uma vez, dar o destaque para esse programa que nos aproximou e trouxe o Conselho para próximo de nós, e agradecer a sua disponibilidade mais uma vez. Nosso muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Eu só queria fazer um parênteses. Eu sempre falo para os alunos também, o momento de errar é aqui, agora. Porque lá, se você errar, vai envolver valores. E aí você vai ter que pagar, né? Ou ser penalizado, ou alguma coisa. Então, isso eu sempre falo para eles, olha, procurem errar o máximo possível aqui, né? Então, bem colocado aí. Isso é verdade. Pessoal, só lembrando, a professora Evelise colocou um link para registro da presença. É importante todos responderem para registrar a presença e depois ter a certificação também, tá? Já está no chat. Mais alguém vai falar? Então, eu vou só agradecer mais uma vez aos nossos professores, ao nosso projeto, né, de eventos, que é liderado pela Ana Paula. Estamos hoje aqui, a Ana e a Evelise, e eu, que somos desse projeto de eventos. Também contamos com o professor André Gobetti, professor Claudio Miro, professor Rota, professor Arthur, que estão presentes, professor Jean, e só temos a agradecer ao nosso corpo docente e a vocês que nos amparam, né, por normativas aí para a gente poder estar sempre atualizados. Meu muito obrigada, professor e conselheiro e vice-presidente Jefferson Paulo Martins. Obrigado, professora, pelas palavras. Agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente trocar informações também, né? E como eu falei antes, estamos à disposição, o que vocês precisarem de nós, a gente fica muito grato em poder ajudar também. Uma boa noite a todos e se cuidem, que ainda estamos em tempos de pandemia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até. Tchau, boa noite.